Pronto, professor, acho que está gravando. Olá, volta para a primeira tela ali. Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a esse encontro, onde nós estudaremos a matéria relativa ao ônus da prova, mais especificamente as presunções e regras de experiência comum e distribuição do ônus da prova. Hoje tenho a honra de dividir os trabalhos com a doutora Natália Vargas. Eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon e hoje falaremos sobre esse tema, que é um tema muito interessante e que desperta atenção a todas, digamos, a todas as áreas do direito, a questão relativa à prova. É interessante, né, Natália, falar sobre esse aspecto da transversalidade do ônus da matéria de provas, não é? Agora, a matéria de provas não se cinge apenas ao direito processual civil. Na verdade, nós temos aí muitas regras esparsas sobre a distribuição do ônus da prova, não é? E aí eu queria primeiro deixar bem clara essa questão em relação às regras da prova, que são nitidamente voltadas para um instituto cuja transversalidade é inegável, né? Então, nós vamos encontrar temas relativos à prova no Código Civil, em legislação esparsa, em várias outras áreas do direito. Então, na forma pela qual nós estamos dividindo esse trabalho, sempre para procurar instigar todos os nossos ouvintes, nós elaboramos aí uma série de questões. Então, eu vou deixar aqui a Natália colocar a primeira questão de hoje, dando um oi para todos, a Natália Vargas, que vem colaborando ativamente aí nos cursos de graduação. A primeira questão é: qual a regra prevista no CPC em relação ao ônus probatório? Então, essa é a primeira questão, né? E é sempre bom lembrar a regra geral, né, Natália? Que a regra geral está no Código de Processo Civil e nós temos que ter em mente sempre essa regra repete algo que já havia no código anterior, algo que é inerente à distribuição do ônus da prova. Então, nos termos do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Então, o primeiro ponto que se deve frisar é no que consiste o fato constitutivo do direito do autor. E para o réu, no caso do réu, a contestação pode apenas negar a existência dos fatos na inicial, defesa direta de mérito, ou admitir a existência dos fatos narrados pelo autor, mas apresentar outros que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que o autor afirma possuir, defesa indireta de mérito. Essa é digamos, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. Então, eu gostaria de iniciar esse bate-papo com a Natália, em primeiro lugar, para falar um pouquinho aqui das principais obras aqui sobre o ônus da prova no direito brasileiro. Eu acho que a minha referência é uma obra de processo penal do meu colega de departamento, professor Gustavo Badaró, que escreveu sobre o ônus da prova no processo penal, mas há uma riquíssima bibliografia ali e acho que é muito interessante que nós tenhamos em mente esse livro como, digamos, estrutura base. No direito italiano, base do direito processual civil brasileiro, nós vamos encontrar muita coisa, livros específicos sobre prova, sobre ônus. Então, há estudos com extrema profundidade. Eu sugeriria para quem quisesse se aprofundar sobre o tema,
e evidentemente, tiver leitura de italiano, que faça a consulta no novíssimo digesto italiano, na Enciclopedia del Diritto e também na Enciclopedia Treccani, a respeito da prova e do ônus probatório, não é? Vejo que essa explicação que eu dei inicialmente, ela é insuficiente para demonstrar corretamente essa regra, digamos, de distribuição do ônus da prova, não é? Porque o que está dito ali é que o autor deve fazer prova do fato constitutivo do seu direito. Não há dúvida, né, Natália, que a gente verifica isso na petição inicial, não é? O autor alega, não é? E, evidentemente, que tem que fazer prova daqueles fatos constitutivos. De que maneira, não é? Pela prova documental, já que o autor deve, com a petição inicial, juntar todos os documentos necessários à propositura da demanda e, evidentemente, que tem que demonstrar aqueles fatos trazidos aos autos que remontam à causa de pedir remota, não é? Então, todo esse conjunto fático deve vir corroborado com provas documentais. É óbvio que não temos apenas a prova documental no CPC, se houver necessidade de outros meios de prova previstos em lei, ou mesmo, vamos dizer, numa abertura muito ampla que dá o Código de Processo Civil, outros meios de prova admitidos em direito sempre, né, poderão ser realizados outros meios de prova, como, por exemplo, a prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial, a inspeção judicial, e poderão, evidentemente, ser juntados documentos em relação aos quais o autor não teve condições de juntar com a propositura da demanda, digamos assim, uma superveniência que caracteriza o chamado fato novo no processo civil. Então, digamos, provas que ele não tinha condições de ter acesso e que acabou tendo no curso do procedimento. E não precisam ser novas cronologicamente, mas precisam ser novas para o autor. Então, ele tem que fazer essa prova do fato constitutivo do seu direito, que tem muito a ver, não é, com outro ônus que precede ao ônus de provar, que é o ônus de alegar, não é? Em toda a petição inicial, dada a teoria da substanciação que vige na nossa sistemática, ainda no Código de Processo Civil, o autor deverá apresentar na petição inicial todos aqueles fundamentos fáticos e a fundamentação jurídica. Bom, e quais são as possíveis posturas do réu em relação à petição inicial do autor e que podem, digamos assim, ter uma repercussão nessa regra geral de distribuição do ônus da prova, ou essa distribuição estática do ônus da prova, ou essa teoria da distribuição do ônus da prova. O réu, em primeiro lugar, pode negar os fatos apresentados pelo autor. Nessa situação, nós temos uma defesa substancial direta, de mérito, portanto, evidentemente que o ônus continua sendo do autor, uma vez que o réu apenas negou a ocorrência daqueles fatos e caberá ao autor provar a ocorrência desses fatos. Então, naturalmente, nós teremos aí essa incumbência, esse encargo ligado ao autor. Mas o réu pode ter outra postura, não é? Ele pode, por exemplo, não negar os fatos apresentados pelo autor, mas negar as consequências jurídicas daqueles fatos. E aqui nós temos também uma defesa substancial direta, e é claro que relacionada ao mérito, né? Então, como defesa substancial direta, nós temos essas duas possibilidades, ou a negativa dos fatos, ou a negativa da consequência jurídica dos fatos. Vamos imaginar que o réu concorde com tudo que o autor falou, mas, ao final, diga que a pretensão do autor prescreveu.
Então, ele não está negando os fatos, ele está negando, naturalmente, a consequência jurídica daqueles fatos em razão da perda da exigibilidade pelo decurso do tempo. Então, aí nós também temos a defesa de mérito, defesa substancial, defesa direta. É claro que nós sempre temos as defesas processuais, precisamos lembrar sempre das defesas processuais que estão ligadas aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, bem como as condições da ação. Então, na estrutura lógica de uma contestação, nós temos primeiro essas defesas processuais, não é? Por exemplo, uma impugnação ao valor da causa, uma questão relativa à competência, uma questão relativa à existência de coisa julgada em processo anterior ou a ilegitimidade ad causa, né? Então, toda essa matéria deve ser aduzida como preliminar. E aí, no mérito, nós temos essa possibilidade de defesa substancial direta, simplesmente negando os fatos ou reconhecendo-os e negando as consequências jurídicas de tais fatos. Mas, em algumas situações, o réu traz fatos novos, e aí esses fatos se referem, atingem o cerne dos fatos constitutivos do autor. E aí nós temos fatos impeditivos, fatos modificativos ou extintivos do direito que o autor afirma possuir. Nessas situações de defesa substancial indireta, competirá ao demandado, ao réu, fazer a prova desses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Eu poderia dar exemplo como fato impeditivo, a ocorrência de uma situação que acabe gerando, por exemplo, a incapacidade momentânea do réu na celebração de um negócio jurídico, e isso é um fato impeditivo, não é? Vamos dizer, uma decretação de uma interdição parcial, por exemplo, não é? Isso pode afetar o direito alegado pelo autor, não é? Se o réu não conseguir, já tiver sido interditado, ter sido demonstrado que ele não tem condições de gerir o seu patrimônio, isso é um fato impeditivo. O fato modificativo já modifica aquela situação substancial, para me utilizar da linguagem utilizada por Chiovenda e, mais recentemente, por Hélio Fazzolari. Então, fatos modificativos, nós poderíamos dizer, por exemplo, que são fatos que modificam aquele direito material alegado pelo autor na inicial. E o exemplo clássico de um fato modificativo é a compensação, não é? Um fato que acaba minando o direito do autor e pode até gerar um direito de crédito do réu, e isso pode ser deduzido no próprio corpo da contestação, agora no CPC de 2015, com um pedido reconvencional para que o autor seja condenado ao pagamento da diferença. Então, como defesa, que seja reconhecida imperativamente a compensação, e como pretensão, que seja na reconvenção que o autor reconvindo seja condenado a pagar a diferença. Então, nessas situações, o réu reconvinte deduz uma pretensão no corpo da contestação. Estamos, evidentemente, a falar de um processo eletrônico, já estamos caminhando para quase a totalidade de processos eletrônicos, o que fez com que houvesse uma necessária e oportuna simplificação dos atos processuais, permitindo que o pedido reconvencional viesse no próprio bojo da contestação, não é? Então, é claro que esses fatos modificativos devem ser aduzidos no corpo da contestação e integram não só a defesa substancial indireta, como também integram a causa de pedido, o pedido reconvencional. Por fim, é preciso falar dos fatos extintivos do direito do autor. E aí eu mesmo falei de prescrição, não é? Posso falar de pagamento também, não é? Então, outras situações que extinguem o cerne da pretensão deduzida pelo autor e que incumbem ao réu
e que esses fatos são de ônus do réu, esses fatos novos trazidos e que exercem uma extinção da pretensão deduzida em juízo pelo autor. Então, vejam que nós temos aqui a ideia de ônus. E a ideia de ônus, traduzindo de uma maneira muito simples, o ônus é um encargo, não é? Há quem ligue o ônus a uma faculdade cujo não exercício acarreta consequências processuais e também, em algumas situações, no campo do direito material. Então, se não contestar, se fizer uma contestação parcial, se não impugnar todos os fatos, então nós estamos aqui em uma situação em que há um encargo, e é claro que isso tem muito peso naquelas situações em que estamos a falar de direitos disponíveis, não é? E aí é claro que temos aqui uma situação bem clara de distribuição e uma regra muito, muito forte de uma faculdade que poderá ser exercida ou não e que acarretará naturalmente alguns efeitos. Às vezes, efeitos só processuais, às vezes, efeitos processuais e de direito material. Um autor tradicional, Goldschmidt, dizia que o ônus é um imperativo do interesse, não é? Então, quem tem interesse tem que alegar um imperativo do próprio interesse. A pessoa tem que externar aquele interesse. E, lembrando também as lições de Carnelucci, o interesse é, digamos assim, aquele estado psicológico, não é, Natália, de carência, não é? É um estado psicológico de carência. Nós temos interesse diariamente, procuramos certas situações, nos comunicamos, nos relacionamos, porque temos um interesse e, na verdade, esse interesse nada mais, nada menos demonstra que um estado psicológico decorrente de uma situação de carência. É interessante isso, não é, Natália, que Carnelucci coloca muitas definições ligadas a aspectos sociológicos. Não é? Se nós formos pensar no conceito de lide, lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Ora, lide pode designar pedido, ora pode designar controvérsia, mas não há dúvida de que a lide é um conceito sociológico. Não é? Então, a gente tem que pensar também nesse aspecto. Não é? E aí, é claro que quando o autor alega e prova os fatos constitutivos, e alega os fatos constitutivos e o réu os nega, esses fatos se tornaram controvertidos e deverão ser elucidados pela prova. Na segunda situação, quando o réu alega fatos impeditivos, modificativos ou instintivos, temos aqui uma primeira ideia de que aqueles fatos alegados pelo autor restaram incontroversos, mas a eficácia aí desses fatos incontroversos é obstada por esses fatos, digamos, novos que acabam atingindo o cerne da relação jurídica processual. É claro que há uma divergência na doutrina sobre as consequências da ausência de manifestação do autor sobre a defesa indireta do réu, porque, né, Natália, digamos, a réplica acaba tendo, digamos assim, uma característica um pouco de contestação, você não acha? Porque não. E justamente sobre essa questão, a doutrina, inclusive grandes doutrinadores, por exemplo, o professor Dinamarco, ele entende que o autor ele tem um ônus de impugnação específica em relação aos fatos trazidos na contestação. E, por exemplo, o professor Marcelo Bonizzi, por outro lado, ele já entende que esse ônus de impugnação, essa espécie de revelia do autor, ela não é aplicável,
porque a lei, ele é um pouco mais legalista, vamos dizer assim, ele diz que como a lei não prevê esse tipo de obrigação, que não existe e que os fatos já estão controvertidos nos autos, então não haveria esse ônus para o autor. É interessante isso, não é? Porque essas duas posições que são, digamos assim, bem opostas, não é? O fato é que o CPC de 2015 relativizou muito o efeito da revelia, quer dizer, aquela presunção de veracidade. E, de fato, em relação à réplica, não há nenhum dever estabelecido em lei de impugnar todos os fatos alegados pelo autor, pelo réu em contestação. Mas é um dado interessante, eu acho que valeu muito a sua lembrança aqui, não é, Natália? Porque, no fundo, nós estamos falando aqui de uma presunção de veracidade dos fatos alegados. Se não houver impugnação do réu na contestação, é uma presunção de veracidade daqueles fatos que não foram impugnados. De outro lado, numa visão mais voltada para o processo, né? Há uma expressão italiana que traduz muito essa concepção. Eles falam procedurista, né? Aquele que fica muito ligado ao procedimento. Então, eu poderia dizer que a falta de réplica, não é? Ensejaria aí o não cumprimento do ônus da impugnação específica quando o réu alegasse fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. É interessante colocar esses dois posicionamentos e é claro que aqui nós temos que sempre lembrar que o CPC, de certa forma, relativizou, não é? Se, por exemplo, aqueles fatos constitutivos ou impeditivos ou modificativos ou extintivos não vieram com prova suficiente, e aí poderá o réu determinar aquelas provas. Existem situações que exigem a prova, não é? Então, por exemplo, propriedade. A propriedade não precisa nem alegar a propriedade se prova com registro, não é? São aqueles direitos autodeterminativos, não é? Que não demandam sequer uma causa de pedir. Há interessantes artigos sobre o tema, um artigo antigo do professor José Inácio Botelho de Mesquita. Então, tem situações que realmente passam por uma desnecessidade de alegação de aspectos fáticos. Mas é preciso sempre lembrar que há uma divisão aqui do Código de Processo Civil, essa regra geral, e sempre lembrando da definição de ônus, que nós aqui fizemos uma breve, digamos, uma breve passagem, e aí eu acho que a gente pode aqui avançar para uma segunda questão, não é, Natália? Para saber qual é a regra prevista no Código de Processo Civil em relação ao ônus probatório. Então, vejam, eu dei algumas definições, falei até da definição de Goldschmidt como o ônus sendo o imperativo do próprio interesse. Outros ligam a ideia de ônus à carga processual relacionada com as possibilidades que as partes possuem no processo. A perda de uma possibilidade atinge o seu próprio detentor. Então, se o autor alegou um fato constitutivo do seu direito, ele tem a possibilidade de provar aquele fato constitutivo. E é claro que aí nós estamos falando de cargas, de divisão de cargas, e isso terá reflexos ao final, quando o julgador tiver que proferir a sua decisão em relação aos pedidos deduzidos. Então, sempre lembrando, e vale a pena sempre lembrar, essa lição aí do que seria o ônus da prova. E depois, partindo para uma outra questão, as regras de distribuição do ônus da prova podem ser alteradas? Bom, aqui nós já começamos a entrar no cerne da discussão, não é, Natália? Para saber o que tem assim de diferente, não é? O que pode acontecer de diferente nessa distribuição do ônus da prova, não é? Então, tenham em mente, nós vamos falar isso mais para frente,
que essas regras atinentes ao ônus da prova são regras de encerramento, não é? São regras de fechamento, de julgamento. O Código coloca essas regras para, digamos, chegar a um determinado momento que o juiz tem que decidir sobre o pedido, não é? Então, se o autor não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, nós temos aqui improcedência da demanda. Se ele fez prova dos fatos constitutivos do seu direito e o réu alegou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, mas não os provou, a demanda será procedente. Ao reverso, se ele provar esses fatos novos, é claro que haverá aí uma consequência para aqueles fatos constitutivos. Então, veja, uma regra de fechamento, uma regra de julgamento, essas regras relativas ao ônus da prova e essa regra geral, não é? E é claro que o legislador trabalha com algumas possibilidades de alteração dessa distribuição do ônus da prova, né? E aí nós temos que fazer referência aqui a algo que é clássico no direito processual, já estava no Código de 73, não é novidade, no Código Italiano de 1940 está lá, que é a convenção processual, que é um negócio jurídico processual que já estava no Código de 73, que tem fundamento no princípio da liberdade, não é? Então, essa ideia de convenção processual, negócio jurídico processual ou atos de disposição processual. É interessante que no artigo 373, parágrafo 3º do CPC, pode haver uma convenção a respeito da distribuição do ônus da prova. Então, parágrafo 3º tem a seguinte redação. Você poderia ler para nós aí, Natália, por favor? Claro. O parágrafo 3º dispõe que a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando, inciso 1º, recair sobre direito indisponível da parte, e 2, tornar excessivamente difícil a uma das partes o exercício do direito. Vejam que interessante. Tem uma regra geral aqui, né, Natália, que fala, olha, as partes podem convencionar, não é? Mas tem duas exceções. Se o direito for indisponível, primeira exceção, ou se essa mudança, essa alteração da distribuição do ônus da prova tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. É aquela ideia que vem do direito medieval europeu da probatio diabólica, não é? Você impõe um ônus tão difícil que a parte não consegue provar, não é impossível provar. Então, vejam, aqui nós temos a convenção a respeito do ônus da prova. Isso não é uma ideia nova, é uma ideia antiga. Interessante que, na minha experiência como advogado, eu nunca vi o juiz deliberar em algum contrato assim, dizer, olha, aqui se inverte o ônus da prova por força de disposição contratual. Eu nunca vi na minha advocacia uma situação como essa. É claro que em algumas situações de direito material pode haver uma disposição e há digamos, um gradativo fortalecimento das convenções processuais no país. Você não tem essa impressão, Natália, que, digamos, o seguinte, essa regra geral do artigo 190 e que digamos, tem uma regra geral das convenções processuais e aqui tem uma regra específica, não é, sobre o ônus da prova. Você acha que o Instituto das Convenções Processuais ou dos negócios jurídicos processuais pegou no Brasil? O que você acha? Qual é a sua impressão, assim, na sua experiência? Olha, professor, sendo muito sincera, eu nunca vi as partes convencionarem, por exemplo, sobre o cronograma ou sobre o ônus da prova. Eu acho que em alguns casos existe pelo menos uma tentativa, por exemplo, no âmbito de recuperação judicial, eu já vi casos em que houve a tentativa em audiência em Assembleia Geral de Credores de tentar estabelecer um cronograma para tornar as atividades mais céleres e mais eficientes,
Mas eu acho que no âmbito dos processos judiciais no geral, eu acho que, embora seja muito útil, eu acho que isso não é muito aplicado. Talvez É isso ainda tenha que engraçado. crescer um pouco da arbitragem. Essa sua observação é muito interessante e muito pertinente, porque realmente a gente vê convenções processuais na arbitragem, né, com calendarização, né? Exatamente. Já me aconteceu em processos judiciais calendarização, mas sobre a inversão do ônus da prova, eu confesso que nunca vi. Eu me lembro, na vigência do Código de 73, que não tinha julgado sobre o tema, sobre convenção processual a respeito da alteração do ônus da prova. A gente não tinha julgado, não tem experiência, e sempre cai naquela regra de que o juiz é destinatário da prova e ele pode determinar de ofício certas provas, e essas situações de, digamos, violadoras da paridade de armas, para me valer de uma terminologia do saudoso professor Giuseppe Tarzi, que tem esse artigo Paridade de Armas, é difícil o juiz deixar passar, né? A gente vê os árbitros também, interessante observar isso, que os poderes instrutórios do julgador são muito mais aplicados no processo arbitral do que no processo judicial, né? Porque, no fundo, no processo arbitral, a gente brinca que o jogador está enxugando gelo, né? Está correndo contra o tempo. Já o árbitro, não, ele tem aquele caso, então ele vai, digamos assim, burilar a sua decisão e vai procurar saber o que aconteceu de uma maneira vertical, não é? Então, bem diferente, não é, do que acontece no processo judicial. Então, é claro que a gente tem que deixar aqui essa observação que, com relação à distribuição convencional do ônus da prova, essa é muito difícil de fazer. E até Às vezes pode acontecer. Acho que as partes talvez tenham uma certa dificuldade de já antever eventual conflito e como isso seria aprovado no âmbito, enfim, de uma arbitragem ou de um processo judicial. Acho que talvez essa seja uma dificuldade prática de aplicação desse dispositivo. É engraçado, né, Natália? Quando a gente está fazendo um contrato, a gente sempre tem em mente que o contrato vai dar certo, Vai dar né? certo, Nunca a gente exatamente. pensa que ele não vai dar certo, que vai judicializar, não é? Então, acho que tem aquela boa-fé inicial muito clara no início do contrato. É evidente que nós talvez devêssemos mudar essa visão. No direito da common law, você vê aqueles contratos imensos, né, prevendo todas as situações possíveis e imagináveis, aqueles contratos imensos, porque vale muito aquilo que as partes pactuaram, né? Vale aquilo que as partes firmaram. Então, é sempre importante aqui deixar clara essa situação que, evidentemente, acaba gerando essa dificuldade de se encontrar, digamos, negócios jurídicos contratuais prévios. Mas eu acho que há uma tendência de se alterar, por exemplo, quando se coloca um bem em garantia, quando se coloca alguma cláusula em garantia, não deixa um determinado bem, não deixa de ser uma convenção processual, porque nós estamos pensando na sua realização, se o negócio não der certo, não deixa de ser um negócio jurídico processual. E até aqui eu me lembro de uma particularidade interessante, que na doutrina italiana há uma divergência em relação à hipoteca e o penhor. Aqui no Brasil a gente fala a hipoteca e o penhor é um direito real em garantia, né? Isso aqui a gente não questiona muito. E no sistema italiano, alguns doutrinadores afirmam que esses são institutos de direito processual, porque a hipoteca, o penhor, se efetivará no processo, né? E, no fundo, quando se faz uma escritura de hipoteca, nós estamos pensando, digamos assim, de maneira ampla, num negócio jurídico processual. Quer dizer, se não der certo, deverá ser movida
uma execução hipotecária. É interessante esse aspecto aí, que foi tratado assim, digamos, en passant pela doutrina brasileira, mas que na Itália existe essa discussão de uma maneira mais profunda, né? E aí vale lembrar o parágrafo 1º desse artigo 373, não é, Natália? Vale fazer a leitura aqui desse importante dispositivo. O parágrafo 1º dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Veja que interessante, né? Nós podemos extrair vários aspectos desse parágrafo 1º. O primeiro aspecto, e aqui é preciso lembrar que esse dispositivo consagra a distribuição dinâmica do ônus da prova, não é, Natália? E que era aplicado em alguns casos, antes mesmo da vigência do CPC de 73, eu me lembro de alguns julgados fazendo essa distribuição dinâmica, com sabedoria, justamente verificando quem tinha maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário, então, relacionados àquela ideia de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, né, o ônus da prova. E é interessante que, nesse aspecto, não é, digamos assim, a jurisprudência serviu, e como nós sabemos, a jurisprudência é fonte do direito, e nesse caso, a jurisprudência foi fonte do direito, porque foi introduzida essa possibilidade de inversão dinâmica do ônus da prova. Então, digamos assim, como é que eu poderia falar, não é? Nós temos uma inversão do ônus da prova aqui, opiúdices, porque é por obra do juiz. Então, o juiz, analisando as circunstâncias do caso concreto, ele vai ver, bom, nessa causa aqui, a parte é impossível ou tem uma excessiva dificuldade de cumprir esse encargo de provar aquilo que alegou. Ou a outra parte tem maior facilidade, acesso à obtenção da prova do fato contrário. Então, vejam que o juiz verifica essa situação, no caso concreto, profere uma decisão fundamentada e faz essa inversão dinâmica. É interessante estabelecer aqui um aspecto que a gente tem que refletir um pouquinho, né, Natália? Até pela sistemática do CPC de 2015, né? Que diz assim, olha, o juiz, nesse caso, ele deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, se nós fizermos a leitura dessa parte final desse parágrafo 1º, nós vamos ter a impressão verdadeira de que ele deverá abrir um prazo para a parte se manifestar sobre essa inversão, né? Então, digamos assim, ele faz um contraditório diferido ou posticipado, né? Ele dá a decisão da inversão do ônus da prova e depois fala, olha, se manifeste, porque eu estou colocando, atribuindo esse ônus a você, parte que, como regra geral, não teria esse ônus, né? Interessante isso. Então, foge um pouco daquela regra geral do contraditório substancial, do contraditório efetivo previsto na parte geral do CPC, que faz com que haja uma, digamos, uma diretiva geral ao juiz de cooperação, porque, no fundo, a cooperação não diz respeito apenas aos sujeitos parciais do processo, mas também ao sujeito imparcial do processo. Por essa razão,
é que se coloca essa ideia da prevenção, não é? Da consulta, aquelas Ideia de ideias. vedação à decisão surpresa também, não? Vedação de decisão surpresa, revelação, consulta prévia, não é? E não acho que, nesse caso, ele está antecipando uma decisão, mas está consultando para verificar qual é o entendimento das partes. A diretiva geral do Código é essa, não é, Natália? Isso aqui foge um pouquinho, porque coloca, digamos, esse contraditório diferido ou posticipado, pós-decisão e não antes. Nós não temos essa, digamos assim, os juízes, os julgadores não têm esse hábito de fazer essa consulta, né? Em que pese ter isso no CPC de 2015, é difícil o juiz fazer essa consulta prévia, dizer, olha, o que vocês acham? Ou diga ao autor a respeito da prescrição, uma manifestação a respeito de algo que o juiz pode suscitar de ofício e instituir um contraditório. Então, fica um pouco difícil esse contraditório efetivo, mesmo na aplicação do CPC atual. Você não acha isso, né? A experiência mostra que o juiz não faz essa consulta prévia, né? Essa cooperação, digamos, com os sujeitos parciais do processo. Eu não sei se você tem alguma experiência em sentido contrário. Não, professor, não tenho experiência em sentido contrário. Eu acho que a impressão que eu tenho desse dispositivo, a minha leitura é que fica essa ideia justamente de que as partes não sejam surpreendidas por uma inversão só no momento da sentença, mas eu concordo com o senhor, não necessariamente logo no início essa consulta prévia ela é feita, mas eu entendo que a intenção desse dispositivo é impedir que a parte ela seja surpreendida pela inversão do ônus num momento que ela não tenha mais a possibilidade de se desincumbir. É muito interessante isso que você falou, né? Que a Natália coloca uma questão aqui procedimental, né? Que aparentemente contrariaria aquilo que eu disse em relação ao ônus da prova ser regra de julgamento, mas não. Pela sistemática do CPC, nós temos que distinguir as regras do ônus da prova das regras relativas à inversão do ônus da prova. Então, são duas situações bem distintas e que nós temos que deixar muito claro para os nossos ouvintes aqui que é muito diferente pensarmos em regra do ônus da prova enquanto regra de encerramento, porque é vedado non liquid, né? O que acontecia no processo civil romano, em que o julgador poderia se abster de proferir uma decisão. No sistema atual, o juiz, uma vez provocado, quem tem que dar uma resposta. Então, por conta dessa vedação ao não líquido, à não decisão, é que se tem essa regra de encerramento, regras essas relativas ao ônus da prova. Agora, quando se fala de inversão, nós estamos falando naturalmente de uma quebra da regra geral, que é aquela regra de que o autor tem que fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito e o réu, por sua vez, prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a regra geral. Quando se inverte essa regra, nós estamos diante de outras regras relativas à inversão. Então, o parágrafo 1º estabelece uma regra de inversão dinâmica do ônus da prova, uma regra de inversão op iudicis, e que demanda o juiz se manifestar no curso do procedimento, verificando que a prova é impossível ou excessivamente difícil, e aí ele redistribui esse ônus de modo a viabilizar a produção da prova. É claro que se ele redistribuir e com a redistribuição a prova se tornar impossível ou excessivamente difícil, aí a parte evidentemente se resignará, e nós temos que lembrar que essa é uma possibilidade de agravo de instrumento naquele rol
digamos, taxativo, não é, do 2015, que ficou com a taxatividade mitigada a partir do julgamento havido na Corte Especial de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi, e que fez uma abertura, não é, a respeito digamos, das exceções ao agravo, e até eu escrevi um artigo em um livro em homenagem ao ministro Luiz Fux, em que eu dizia que eu já entendia que deveria haver uma temperança aqui em relação a esse dispositivo. Se, por exemplo, cabe agravo de instrumento contra a decisão que inverte o ônus da prova, tem que caber também agravo de instrumento a decisão que não inverte o ônus da prova, né? Seria algo assim voltado para uma igualdade, para o tratamento paritário das partes no processo. Então, faltou um pouquinho assim o código ser mais claro. E é óbvio que existem outros temas, como aconteceu nesse caso, que foi levado à Corte Especial, que era relativo à competência, e mais recentemente, não é, Natália? Eu e você elaboramos pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual uma manifestação que foi publicada na Revista de Processo a respeito do cabimento de agravo de instrumento nas decisões interlocutórias durante o processo de recuperação judicial ou falência. Então, essa ideia é muito importante aqui, essa premissa, e ainda não houve o julgamento na Corte Especial, mas digamos assim, né, fazendo, como diria Buzaide, fazendo um salto em África, né, fazendo uma previsão, se nós tivéssemos uma bola de cristal, né, evidentemente que isso não dá muito certo algumas vezes na nossa vida, mas a gente poderia dizer, né, Natália, que será uma tendência de o STJ considerar essa situação como mais uma exceção a taxatividade do artigo 1015. Você não acha isso? Não é que eu acho que está bem feita a nossa manifestação, temos argumentos fortes, mas eu queria te ouvir a respeito disso, né? Em relação a esse ponto específico, a questão o que acontece é que a recuperação judicial ela é um procedimento que ele tem uma certa especificidade. Por exemplo, porque, no meu entendimento, a ideia do agravo de serem restritas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, como regra geral, é que certas decisões elas podem ficar a cargo da sentença e elas podem ser efetivamente discutidas em segunda instância. Então, o rol restritivo ele traz pequenas hipóteses. A ideia seria diminuir o número de recursos, mas o procedimento de recuperação judicial e de falência ele tem certas especificidades que eles não permitem que você aguarde uma decisão final, até porque, primeiro, que não tem... a gente tem na recuperação judicial a decisão que homologa o plano e, no final, a gente até tem a decisão de encerramento, mas ela vem num momento muito posterior e que não faria sentido você aguardar essa decisão depois de todos os atos já terem sido praticados, anos e anos de processo, para só, então, interpor um agravo de instrumentos. Não faz muito sentido na prática. Perfeito isso, porque é um processo muito dinâmico que altera o estado de fato de uma maneira muito rápida e a necessidade de uma resposta rápida. Então, essa situação tem que ser levada em consideração pelos órgãos jurisdicionais. Mas, voltando à inversão ou redistribuição do ônus da prova, vem uma pergunta importante, né, Natália? Afinal de contas, nós estamos falando aqui das regras de inversão do ônus da prova, temos que partir para a pergunta crucial, que é justamente qual é o momento adequado para a redistribuição do ônus da prova. Não é? Esse que é o cerne, não é? Esse que é o ponto-chave. E aqui, vejo que eu quero trazer aos nossos ouvintes um dado interessante. Eu já antecipei um pouco a resposta, não é? Ao diferenciar as regras de ônus da prova das regras de inversão do ônus da prova, não é? E da questão de se evitar o non-liquid. Mas é claro que, por aquilo que eu falei, se tem a nítida impressão de que as regras relativas à inversão do ônus da prova
regras essas, lembrando, quando houver a inversão opiúdices por ato do juiz, por obra do juiz, nós estamos falando de regras de procedimento, regra procedimental, né? Mas é interessante aqui colocar um dado. Sabe que no direito argentino é diferente, Natália? Sabia disso? Não sabia, professor, como é. Pois é, olha que situação. Lá na Argentina, eles acham que a parte deveria saber aquilo que deveria provar. Veja que loucura, né? Então, ela, enfim, é uma visão, com todo respeito, não é? Mas no sistema argentino é interessante lembrar dessa situação que eles aplicam a redistribuição do ônus da prova no momento de sentenciar. Então, é bem diferente da nossa visão aqui, da visão que acabamos de falar, não é? Então, que nós estamos falando, olha, é uma regra procedimental, não dá para inverter as regras de ônus da prova no momento da sentença, porque isso caracterizaria, digamos assim, uma decisão surpresa, violaria o contraditório, não é? Então, isso daí acaba realmente contrastando com o sistema argentino, que coloca digamos, um encargo muito grande para as partes, né? Então, a parte tem que saber, olha, você tinha que saber, autor, que você deveria ter que provar aquilo, né? Então, é um dado bem interessante e que contradiz esse nosso entendimento no sentido de que as regras relativas à inversão do ônus da prova são regras procedimentais, lembrando sempre, não é? Se partimos da premissa que essas regras decorrem de uma decisão judicial, que as regras decorrem da necessidade de o juiz fazer essa redistribuição e fundamentar a sua decisão. Se nós tivéssemos, por exemplo, não é, numa regra legal que estabelecesse uma inversão do ônus da prova, eu tenderia a dizer que poderia ser aplicada na sentença. Mas quando nós estamos falando de redistribuição do ônus da prova opiúdices e não op legis, eu diria que é uma regra procedimental. Agora, vamos imaginar o seguinte, não é? Vamos imaginar a seguinte situação, não é, Natália, que pode acontecer naquelas situações de mútuo fora do sistema bancário, não é? E a quem emprestou está cobrando juros extorsivos. Vamos dar um exemplo assim bem comezinho, não é? Vamos imaginar que houvesse uma regra, uma lei que dissesse o seguinte: nessas situações, nesses negócios jurídicos relativos a contratos de mútuo, empréstimos, não é? Haverá inversão do ônus da prova quando o autor alegar juros extorsivos ou anatocismo, por exemplo, não é? Então, eu poderia pensar aqui, é óbvio que essa lei não existe, mas eu poderia pensar numa inversão do ônus da prova por força de lei, se a lei fosse clara. No sistema atual, deve ser uma regra de distribuição dinâmica, não é? Quem tem mais facilidade? Bom, foi quem emprestou. Quanto que você emprestou, não é? Isso fica coberto por essa situação. Sim, e sobre isso, professor, eu acho interessante pontuar que tem alguns doutrinadores que eles entendem que essa distribuição, essa dinamização, ela depende de provocação da parte, que o juiz ele não poderia de ofício, até porque, em tese, ele não saberia quais dificuldades a parte encontraria e por isso seria necessário que a parte fizesse essa provocação. É muito interessante isso. Nós poderíamos considerar essa situação naqueles casos de direitos disponíveis. A parte tem que provocar o juiz e dizer, olha, a outra parte tem muito maiores condições. Mas vamos admitir o seguinte, se o juiz já souber, que nós vamos ver que a questão a ser discutida remete ao Código de Defesa do Consumidor, e lá tem uma regra de distribuição do ônus da prova opiúdices, né? Então, será que o juiz não poderia inverter o ônus da prova nessas situações em que já estivesse clara essa regra
do artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, é interessante nós dialogarmos nesse sentido, não é? De um lado, há doutrinadores que dizem, olha, o juiz não pode se manifestar de ofício. Outros dizem, olha, se ficar claro que tem a inversão do ônus da prova, o juiz tem que aplicar, independentemente da alegação da parte, tem que suprir essa deficiência, né? Porque, no fundo, ele seria o destinatário da prova, não é? Então, tem toda essa... É claro que, se nós estivermos diante de direitos indisponíveis, tolitor question, né? Não tem o que se falar aqui, o juiz pode inverter, não tem problema nenhum. A questão reside naquelas situações de direitos disponíveis. Eu estava falando dessa questão dos juros extorsivos. Por que eu falei? Porque eu me lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso havia uma verdadeira enxurrada de medidas provisórias e aquilo que a gente chamava de medida provisória Frankenstein, né? Que tinha tudo na medida provisória. E eu me lembro de uma medida provisória que fazia uma inversão legal do ônus da prova, que era justamente isso, para se evitar esses empréstimos que aconteciam muito, em grande escala em muitas localidades do país. E digamos, foi uma medida, não sei, alguns afirmaram que foi uma medida voltada para o sistema bancário, né? Tem várias teses a respeito dessas medidas provisórias. O fato é que ela acabou não sendo reeditada, não virou lei, mas eu me lembro de dizer sempre que aquela era uma inversão op legis, né? Seria um exemplo claro aqui de inversão op legis, quando a gente sabe que, quando a gente lembra de redistribuição dinâmica do ônus da prova e inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, nós estamos a falar de uma inversão por obra do juiz, não é? E vale a pena a gente fazer referência aqui, não é, Natália, a 2 recursos especiais que eu pedirei gentilmente que você faça a leitura para nós continuarmos o nosso debate. Esses são trechos do inteiro teor. As características marcantes da distribuição estática do ônus da prova, pois, residem no fato de que a lei atribui a uma determinada parte, de modo a priorístico, quais são os fatos específicos que deverão ser por ela provados, distribuição op legis, dando-lhe ciência prévia sobre como se desenvolverá a atividade instrutória e o fato de que o ônus da prova, nessa perspectiva estática, é uma regra de julgamento, motivo pelo qual não deve o juiz com ela se preocupar no curso da atividade probatória, mas somente no final, e somente se porventura da instrução resultar algum fato relevante não esclarecido. Aí eu acho que entra na interessantíssimo, só fazer um parênteses aqui, né, Natália? Veja que esse RESP coloca muito claro a regra geral de ônus da prova, aquela fato constitutivo do direito do autor, fato impeditivo, modificativo e extintivo, é uma distribuição op legis, é uma distribuição por obra da lei. Então, é interessante pontuar isso, esse aspecto aí de uma distribuição op legis e essa ligação da distribuição op legis como uma regra de julgamento, né? Vamos ao outro aí. Exatamente. O segundo diz, influindo a distribuição do encargo probatório decisivamente na conduta processual das partes, devem elas possuir exata ciência do ônus atribuído a cada uma delas para que possam, com vigor e intensidade, produzir oportunamente as provas que entenderem necessárias. Assim, a inversão op iudices do ônus da prova deve ocorrer preferencialmente no despacho saneador, ocasião em que o juiz decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando a audiência de instrução e julgamento, que é justamente a hipótese contrária, certo, professor? É interessante aqui que ele trata de outra situação, ele está falando da inversão do ônus da prova, a inversão op iudices, né? E interessante que esse julgado, de certa forma, responde à indagação a respeito de qual o momento adequado para a redistribuição do ônus da prova, dizendo, olha, o momento adequado é no saneador, não é? No saneamento do processo, onde o juiz verifica a matéria processual, matéria relativa aos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo e as condições da ação,
e delimita as questões controvertidas e, por decorrência, o objeto da prova. Então, se ele tiver tendente a fazer uma inversão do ônus da prova em relação àquela situação de maior dificuldade, não é excessivamente difícil, aquela probácio diabólica, ele tem que fazer no saneador. Então, ele coloca essa ideia no saneamento do processo. Eu acho também que esse é o momento mais adequado, ou numa audiência, se o saneamento for feito em audiência. Na arbitragem, às vezes, são fixados pontos controvertidos durante a audiência, não é, Nathalie? Ali, as partes, em total colaboração, estabelecem, delimitam quais provas deverão ser produzidas. Eu acho que essa é, digamos assim, a visão mais correta a respeito do momento adequado para a redistribuição do ônus da prova, ou seja, no saneamento ou na audiência, se for ela necessária, em que se proferirá o saneamento. Mas há quem diga, né, Natália, que o juiz pode inverter o ônus da prova no recebimento da petição inicial, não é? Por exemplo, não é? Quando ele de cara afirma, olha, é uma relação de consumo, portanto, a parte contrária que tem que provar, não é? Interessante esse aspecto, não é? Que tem que ser ressaltado. Mas, sem dúvida nenhuma, parece-me que o momento adequado é no saneamento, até porque, não é, Natália? Não sabe se vai ter contestação, o que vai acontecer. Né? Terá um ponto se a parte vai negar os fatos ou apresentar alguma defesa indireta, exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer, então não é o momento. Talvez ele possa fazer uma consideração inicial, receber inicial, dizendo claramente que é uma relação de consumo e, por decorrência, não é? Nós temos essa percepção de que se aplicará a regra de inversão do ônus da prova, porque a defesa do consumidor constitui, em certa medida, um microsistema, não é? E aí vale a pena a gente avançar um pouco em torno do que nós já pontuamos de maneira bem incisiva aqui a respeito da diferença entre distribuição dinâmica do ônus da prova e inversão do ônus da prova. Então, eu vejo que interessante, não é? Essa diferença leva em consideração o próprio termo inversão, né? Inversão seria colocar alguém no lugar do outro, né? Ficou um pouco assim, digamos, divulgado esse termo de inversão do ônus da prova. Seria como se, por exemplo, inverter seria dizer, olha, réu, você vai ter que fazer prova do fato constitutivo do direito do autor. E não é isso, não é? Não é, definitivamente não é isso. Não há uma inversão, não é uma distribuição dinâmica em relação aos fatos alegados. Então, a gente tem que levar em consideração, digamos, a etimologia da palavra inversão e distribuição dinâmica, distribuição op legis, não é? E aí vale a pena lembrar a teoria das cargas probatórias dinâmicas, a facilitação da prova para a tutela do bem jurídico não exige a prévia apreciação do magistrado, que é aquilo que nós falamos, de critérios pré-estabelecidos de inversão do ônus probandi, como se dá, então, aqui no artigo 6º, inciso 8 do CDC, que estabelece aquela regra bem aberta, mas eu também acho que aqui, não sei qual é a sua posição, mas eu acho que é uma inversão, aqui também no CDC, não obstante, é uma inversão opiúdice, porque parte do pressuposto de que o juiz considerará a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Você não acha isso, Natália? Eu acho também, professor. E em relação a esse texto, eu trouxe um pouco para a gente discutir, porque o entendimento específico desse doutrinador era no sentido, a gente falou no começo da aula que tem a teoria... É o Eduardo Cambi, né? Exatamente. Que seria primeiro seria o estático, a atribuição do ônus da prova, e que o parágrafo 1º ele traria essa possibilidade de distribuição dinâmica.
E a ideia nesse texto é de que, a partir da nova sistemática, com o CPC 2015, a distribuição ele partiria da premissa de que o juiz ele teria que avaliar o caso concreto para dinamizar esse ônus da prova e verificar quem seria a parte que poderia se desincumbir melhor do ônus. Ele entende que não haveria uma regra fixa, que o juiz ele poderia distribuir a partir das especificidades do caso. É interessante que o Eduardo Cambi, lá do Paraná, né, que escreveu esse artigo Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas, para ele o magistrado continua sendo gestor da prova, agora com poderes ainda maiores, porquanto ao invés de partir do modelo clássico, CPC de 73, o artigo previsto no artigo 333, para depois inverter o ônus probandi, o CDC, artigo 6º, inciso 8º, cabe verificar, no caso concreto, quem está em melhores condições de produzir a prova e distribuir este ônus entre as partes, né? É claro que eu acho que nós temos aqui, digamos, uma verificação sempre do juiz, não é? Se ele verificar que é uma relação de consumo, é óbvio que às vezes a questão é clara, não é? A gente vê de cara que é uma relação de consumo. Então, não há o que se falar em relação à aplicação do CDC. Mas eu já enfrentei algumas situações, muitas, em que a parte alega a aplicação do CDC e não se aplica o CDC, não é? Então, tem uma questão prévia aí, não é? Digamos, a ser deliberada, que influenciará no julgamento e na própria distribuição do ônus da prova, que é simplesmente considerar se a causa é ou não, se aplica a causa ou não o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem essa ideia no artigo 6º, inciso 8º, mas o artigo inciso 8º, há quem... veja, há diferentes posições aqui. É interessante fazer uma retrospectiva. Há quem considere o artigo 6º, inciso 8 do CDC como uma inversão por obra da lei. Então, ela simplesmente se aplica aí, ponto. Outros dizem, olha, não, se aplica por força da decisão do juiz. E a decisão do juiz tem que ser clara, expressa, no sentido de dizer que se trata de uma questão que envolve direito do consumidor e, portanto, por decorrência, haverá aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, evidentemente, como segunda consequência, a aplicação do artigo 6º, inciso 8º. E também, agora, professor, tem também a questão dos próprios requisitos, né? A questão da verossimilhança, pode ser uma defesa do requerido alegar que, ainda que o código se aplique, que não está presente, ainda que seja hipossuficiente, mas talvez que não haja verossimilhança nas alegações do autor. Bem lembrado. Era isso que eu ia falar agora, exatamente isso. Não é simplesmente... A gente passa por alguns tópicos aqui. Primeiro, a causa se aplica o direito do Código de Defesa do Consumidor ou não? Sim. Se aplica, vamos ver quais são os requisitos do Código de Defesa do Consumidor para que haja inversão. Então, veja que o texto fala verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. Então, primeiro, a alegação tem que ser minimamente verossímil, ou seja, capaz de ser verdadeira. Então, é um mínimo de cumprimento do ônus de alegar. Então, a verossimilhança da alegação. E outro requisito é a hipossuficiência do consumidor, porque às vezes pode ser um consumidor que não seja hipossuficiente e que tenha condições de fazer a prova. Então, essa questão é interessante, porque o inciso 8 estabelece requisitos para inversão, mesmo se a causa seja considerada sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E tem mais um detalhe aqui, né, Natália? Há quem faça a leitura desse inciso 8 não como alternativa, mas
concorrente. Quer dizer, o sujeito tem que alegar, fazer uma alegação verossímil e tem que demonstrar a hipossuficiência, a sua hipossuficiência. Então, faria uma leitura aqui, digamos, não alternativa, não seria uma opção, mas seria hipóteses aí, situações, requisitos concorrentes para que o juiz, mesmo sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, possa fazer a denominada redistribuição dinâmica, não é? Então, isso é interessante dizer, mas aqui fica muito claro aqui essa ideia de diferença entre distribuição dinâmica do ônus da prova e inversão do ônus da prova, que é objeto dessa indagação. E aí entra uma questão que nós já nos antecipamos em certa medida, né, Natália, que é justamente essa questão. As decisões sobre o ônus da prova são recorríveis imediatamente, então eu pediria que você lesse o que está no CPC, no artigo 1015. Bom, o artigo 1015, ele dispõe que cabe agravo, esse é o caput, né? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí, dentre os incisos, no inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Aí a questão é justamente que o professor colocou. E a decisão que rejeita um requerimento de inversão do ônus da prova. Então, essa que é a dúvida que eu coloquei nesse artigo. Depois vamos, evidentemente, esse artigo está publicado e poderá ser consultado facilmente, inclusive no meu currículo Lattes. Quem quiser pode ver esse artigo. Veja que o legislador optou por não permitir a recorribilidade imediata de quaisquer decisões interlocutórias que versem sobre a temática do ônus da prova, mas sim aquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo artigo 373, parágrafo 1º do 2015. Então, essa é a questão aqui que se coloca em discussão. Aí vale a pena fazer a leitura do RESP 1.729.110 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, Natália? Vamos ver o que diz esse RESP. Também um trecho relevante do acórdão. A despeito de suas diferenças ontológicas, ambas as exceções contidas no artigo 373, parágrafo 1º do CPC 15, são regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, não apenas para evitar a surpresa da parte a quem não havia se atribuído o ônus de provar determinado fato, mas também para permitir que a parte que recebe o ônus no curso do processo possa dele se desvencilhar de modo adequado. Justamente por esse motivo, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no artigo 373, parágrafo 1º do CPC 2015, na medida em que a oportunidade que dada à parte que recebe o ônus da prova no curso do processo deve ser ampla, compreendendo a possibilidade de provar e também a possibilidade de demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica, exame que deve se dar de imediato em segundo grau de jurisdição. Em síntese, o agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas igualmente na hipótese de decisão interlocutória que defere ou indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da regra geral, desde que se operem ao peiúdice e mediante autorização legal. Veja que interessante. Então, o STJ já nos dá essa resposta. Eu escrevi esse artigo antes mesmo da entrada em vigor do dispositivo e já há esse julgado dizendo isso. Olha, se fizermos uma leitura gramatical, nós vamos chegar à conclusão de que não cabe agravo de instrumento naquelas hipóteses em que se nega a redistribuição do ônus da prova. E essa decisão fala que cabe, e não só nessa, em toda e qualquer decisão que gere uma modificação
da regra geral do ônus, da distribuição do ônus da prova. Não é interessante que o STJ já deixou muito claro isso e delimitou muito bem aí o que deve ser considerado uma decisão agravável em decisões interlocutórias sobre a inversão do ônus da prova. Vamos avançando, então, em outra pergunta, e essa pergunta é bem interessante, para nós respondermos o que é considerado facilidade na obtenção da prova como critério de redistribuição. Isso aqui leva àquela ideia de maior facilidade, não é? Então, critério de maior facilidade não tem relação direta com capacidade econômica da parte, não tem nada a ver com quem tem mais condições, digamos, econômicas. Caso contrário, as partes com maior poder aquisitivo seriam alvo fácil da inversão. Na verdade, ele tem que fazer uma redistribuição. Ele pode fazer uma redistribuição do ônus da prova e redistribuir também o ônus financeiro da prova, não é? Sem redistribuir o ônus da prova, vice-versa. Não é? Ele faz a redistribuição, mas não faz a redistribuição do ônus financeiro. Não é? Então, a gente tem essa margem de possibilidade. Você não acha que tem essa ideia? Às vezes, a pessoa não tem condição econômica, não é? Capacidade econômica, mas tem capacidade técnica. Então, eu diria que a leitura tem que ser quem tem maiores condições, maior informação a respeito daqueles fatos controvertidos. Não é interessante a gente pontuar muito bem o que é ônus relativo à produção de prova e ônus relativo ao custo da prova. Não é? Então, bem diferente isso. O ônus financeiro da prova do ônus da prova. Não é? Eu não sei se você já teve alguma situação em que houve apenas uma inversão do ônus financeiro da prova, não é? Mas é interessante. Não tem, professor, mas é só para pontuar também, eu acho que nessa questão do ônus financeiro, eu acho que por si só, também, essa é a minha opinião, eu acho que não justificaria, né? Até porque a parte ela pode se utilizar dos benefícios, por exemplo, de gratuidade da justiça ou coisa do tipo. Mas acho que vale pontuar que, ainda que não necessariamente a parte com mais recursos, vamos falar assim, tenha esse ônus financeiro, tem uma ressalva de que se o juiz ele observar que a parte está se aproveitando, pelo próprio comportamento da parte, que ela está se aproveitando dessa fragilidade financeira, que ele pode, sim, determinar a distribuição do ônus financeiro. É interessante isso, que não é algo assim, né? Que o juiz vai, num passe de mágica, redistribuir o ônus financeiro, porque senão toda a parte que tivesse maiores condições econômicas teria que custear todas as perícias de todos os processos que sofrem. Não é? Isso inviabilizaria muito atividades econômicas, e é claro que essa redistribuição não é assim, até porque o Estado no Estado brasileiro, deve fornecer meios para a produção de provas. A justiça gratuita também compreende a fase instrutória, não é? Então, esse é um detalhe muito importante. Se nós formos para outros países da Common Law, cabe às partes produzir as provas e custear a produção das provas. Então, isso até é um elemento indutor para o acordo. O sujeito vê que vai gastar uma fortuna na produção da prova, fala, bom, eu prefiro aqui resolver essa questão ou abrirei mão do meu direito, porque só para eu produzir essa prova vai custar tanto que não vale a pena litigar, não é? Então, há um desestímulo à judicialização por conta desse custo financeiro pesado, não é? Costuma-se dizer que nesses países da Common Law há acesso à justiça para as classes realmente hipossuficientes e há acesso à justiça para as classes realmente que têm um fortíssimo poder aquisitivo.
Para a classe média, não, porque a classe média não tem condições de suportar os custos do processo, sejam os custos relativos ao advogado, sejam os custos relativos à produção de prova. Então, não teria, digamos, o acesso à justiça para a classe média. Interessante essa observação, que eu nunca havia me dado conta, mas que realmente é relevante lá naquele sistema, e daí que nós verificamos, em muitos casos, a ocorrência de acordo lá, e que não ocorre tanto aqui, não é? Bem, sendo que quando se atribui ao Estado a realização de exame, de perícias, não é? Isso demora um século, não é? Exames médicos, isso tudo vem sendo um problema muito grave no país, no sentido de se fazer prova pericial a favor daquele litigante que realmente não tem condições minimamente de suportar os custos do processo, não é? Então, vale lembrar a lição do meu colega de departamento da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Marcelo Bonizzi, que diz que a facilidade na obtenção da prova a que a lei se refere está relacionada com o conhecimento técnico a respeito de determinado assunto, como ocorre na hipótese do já lembrado erro médico. Também é possível imaginar que, por estar localizado em determinada região, o réu tenha mais facilidade para produzir a prova do que o autor teria em virtude. Na mesma linha, se uma das partes é deficiente física ou portadora de doença grave, parece correto afirmar que eventuais deslocamentos para a produção de provas devam ser feitos pela parte que não possuir esses problemas. Talvez o grande mérito da nova regra seja o de impedir que as dificuldades na produção de determinada prova sejam utilizadas como elementos de uma estratégia processual, né? Então, as dificuldades não podem representar óbices ou estratégia processual, né? Nos países da Common Law, sim, isso é usado como estratégia processual e como elemento indutor de acordos, né? E aqui o professor Marcelo Bonizzi, meu colega de departamento, professor doutor, lá no departamento de processo, pontua isso. Olha, não pode ser aqui um elemento para uma estratégia processual. E pontua corretamente que a maior facilidade está ligada não só a dados técnicos, mas também a situações específicas em relação ao litígio. Então, quem estiver mais próximo da prova, então, inclusive considerando situações limitadoras de uma das partes no processo. Então, tem que realmente analisar o caso concreto e o julgador tem que ter essa sensibilidade de analisar os aspectos fáticos para apurar essa facilidade de obtenção e poder decidir com segurança. É o que se deseja, né? E aí entramos numa outra pergunta, não é? De saber, enfim, em resumo, quais são as hipóteses em que a redistribuição não poderá ser feita. E é aquela ideia da probatio diabólica, não é? Que vem do direito medieval europeu, não é? A lei utiliza essas expressões bem abertas, não é? Digamos, poderiam ser consideradas até essas expressões conceitos jurídicos vagos. A lei se utiliza de expressões como impossível, excessivamente difícil, para vedar a redistribuição. O certo é que, veja, tudo desemboca naquela situação de provocar um ônus, um encargo excessivamente difícil de ser suportado. E aí é evidente que a redistribuição não pode ocorrer. Então, é claro que a lei não vai conseguir jamais, não é, Natália, prever todas as hipóteses em que esse encargo será muito difícil, excessivamente difícil, impossível, não é? O professor Cândido Dinamarco, no vocabulário do processo civil, lembra que a probatio diabólica é uma expressão utilizada para designar situações
em que uma das partes se vê diante de dificuldades enormes, ou mesmo impossibilitada de provar suas alegações. Então, veja, aquela ideia de que vem do direito medieval europeu, do direito canônico, aquela ideia de testes unos, testes nulos, não é? Uma testemunha nula, ou aquelas ideias que vinham do sistema da Inquisição, né? A pessoa provar que não era bruxo ou bruxa, né? E ficava aquela situação impossível, a probácio diabólica, aquela situação impossível de ser provada. E vamos caminhando, então, para as nossas indagações, para avançar mais um pouco, para verificarmos se existem fatos que independem de prova. E aqui vale a leitura do artigo 374, não é mesmo, Natália? O artigo 74, ele diz que não dependem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. E vale a pena lembrar aqui o RESP número 7.555, não é? O que fala aqui sobre fato notório, não é? Ele conceitua dizendo que o fato notório ele se dá quando seu conhecimento integre comumente sabido, ao menos em determinado extrato social, por parcela da população a que interesse. Então, às vezes há fatos notórios de caráter nacional. Se nós pensarmos numa cidade do interior, num fato que ocorreu numa determinada cidade do interior, esse fato pode ser notório para quem reside ali, não é? E que para nós é absolutamente desconhecido, até por conta da sua irrelevância, não é? Nem vai chegar ao nosso conhecimento. Então, existe essa observação em relação aos fatos notórios, não é? E é interessante falar um pouco do dano moral, né? Como a jurisprudência trabalha com uma presunção de existência de dano moral, ou seja, um dano extrapatrimonial que não é suscetível de aferição no plano físico. E aqui a gente poderia dar uns exemplos, né, Natália? Lembrar que morte de um parente, atraso em viagem, prisão ilegal, protesto indevido, publicação indevida de imagem e outros, né? Poderíamos citar inúmeros aqui. E engraçado que a gente começa a perceber, não é, Natália, que há um tabelamento nos tribunais em relação a certos ilícitos relativos ao dano moral, né? Que ensejam o dano moral, não é? Então, passagem aérea, tanto, né? Os tribunais já estão caminhando para isso. Recentemente. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho, né? Sim, sim. E só a título assim, de exemplo, eu lembro, eu já fiz essa pesquisa até por questões pessoais, que, por exemplo, cancelamento de voo, ou o Tribunal de São Paulo, pelo menos, ele já tem mais ou menos fixado em torno de R$10.000. Entraria justamente nessa hipótese do inciso 4, né? Que existe uma presunção de dano, que a pessoa não tem propriamente como comprovar, e o teto varia mais ou menos em torno de R$10.000. Aquele famoso tabelamento, né? Exatamente. E aí a gente entra, né? Nós estamos falando de presunção de que houve dano. E aí entramos numa seara importante de ser estudada, relativa às presunções. Afinal de contas, o que são presunções? Como é que nós podemos conceituar as presunções? A presunção é um raciocínio, não é? É uma maneira de se pensar, digamos, a partir de um fato conhecido e certo, se infere a ocorrência de outro fato desconhecido. Então, digamos que eu poderia dizer que é uma estrutura de raciocínio, dentro de um juízo de probabilidade. É uma estrutura de raciocínio a partir da relação de causa e efeito. Então, porque aconteceu aquele fato, eu presumo que tenha acontecido o outro. E aí, o outro desconhecido parte de uma ideia de probabilidade. E eu gosto muito daquele conceito de Malatesta, que é um doutrinador de processo penal,
do século XIX, que ele dizia que probabilidade é um estado psicológico decorrente da preponderância de certas indagações, de certos aspectos em comparação a outras, não é? Proposições. Não é? Então, é um balanço entre proposições prováveis de serem verdadeiras e proposições em sentido contrário. É um juízo de probabilidade, não é um juízo de certeza, porque existem fatos contrários, mas a presunção não deixa de ser uma estrutura de raciocínio que entra, evidentemente, no inconsciente, não é? A gente está pensando aqui numa ideia de inconsciente chegar a uma determinada consequência. E diariamente nós fazemos isso. A gente emite juízos de valor, a gente fala alguma coisa, não é? Às vezes de maneira indevida, não é? Às vezes de uma maneira preconceituosa as pessoas, não é? Porque tem uma estrutura de raciocínio digamos, enviesada, né? Mas tem uma estrutura de raciocínio. Então, o juiz e o julgador trabalham também com presunções, não é? Isso que é interessante. E, às vezes, as suas presunções podem ser equivocadas, não é? Porque nós estamos falando de um ser humano, não é? Então, é interessante lembrar os ensinamentos da professora Teresa Ancona Lopes, lá da minha colega da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, por quem eu nutro um grande carinho. Ela mora na minha rua, então eu conheço bem a professora Teresa Ancona Lopes, já esteve na minha casa. O que ela diz? Não é? Ela diz assim podemos dizer que a presunção é o resultado de um processo lógico, racional, que permite à mente humana, partindo de um fato conhecido, experiência, chegar a uma verdade jurídica. A verdade aqui é o provável, aquela ideia de probabilidade. Por exemplo, a entrega do título da dívida pelo credor ao devedor faz presumir pagamento. Ou, como quer Becker, a presunção é o resultado do processo lógico mediante o qual o fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido, cuja existência é provável. Então, a presunção pode ser um resultado, ou seja, pode ser a materialização daquela estrutura de raciocínio. Porque a presunção, não é, Natália, ela vai acontecer na decisão. Então, ela se materializa em um resultado no processo, mas não deixa de ser uma estrutura de raciocínio. E aí continua a professora Teresa Ancona Lopes. A nossa opinião é que a presunção que serviu ao legislador apenas como elemento intelectual para a construção da regra jurídica não existe como prova e tampouco admite prova em sentido contrário, em contrário. Não é? E aí vale a pena nós nos aprofundarmos para saber quais são os tipos, as espécies de presunção. Não é? E as presunções dividem-se em legais absolutas, ou iure et de iure, legais condicionais, ou iuris tantum, ou comuns, ou homines. Não é? E aí nós precisamos entrar aqui um pouco em que situações eu tenho presunções legais absolutas, iure et de iure, que são os fatos ou atos que a lei expressamente estabelece como verdade, ainda que haja prova em contrário. Interessante que se faz referência ao Regulamento 737 de 1850, o artigo 185, né? Já tinha essa ideia do que é presunção legal. As presunções legais absolutas não admitem prova em contrário, só se verificando em casos expressos em lei. Não é? A gente poderia pensar, talvez, na propriedade, não é? No direito de propriedade, não é? Que se prova com uma prova documental e que aí é uma presunção legal absoluta da propriedade, mas isso, até essas podem ser inquinadas se houver outro título, não é? Que daí nós temos uma colisão de títulos, vamos dizer assim, nesses termos, não é? E a presunção legal condicional aos fatos ou atos que a lei estabelece expressamente como verdade, enquanto não apresentada a prova em sentido contrário. Referidas presunções dispensam do ônus da prova
aquele que as tem em seu favor. E aí entra o regulamento 737, artigo 186, e aí a gente entra nessa situação aqui de que admite-se prova em sentido contrário. Eu falei da propriedade, mas eu poderia até considerar a propriedade como uma presunção legal condicional, não é? Alguns consideram a propriedade como uma presunção legal absoluta. É interessante a gente contrastar isso, não é? E tem uma outra presunção, né? Aquela que diz mater semper certa est, né? A mãe sempre certa é. E hoje a gente nem sabe, não dá nem para saber isso, não é? Com essas técnicas de fertilização in vitro, esse dogma, essa ideia já se alterou, não é? Veja que passou de uma presunção legal absoluta para uma presunção legal condicional, que admite prova em sentido contrário. E há, finalmente, as presunções comuns ou relativas, também denominadas de fato ou homines. São as presunções não previstas em leis, baseiam-se em uma estrutura de raciocínio a partir daquilo que ordinariamente ocorre. E aí, novamente, Regulamento 737 de 1850, artigo 187. E são as presunções homines por serem presunções que o julgador, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua convicção, como faria qualquer racionador fora do processo. Então, essa explicação de Giuseppe Chiovenda, no seu clássico livro, Principi, aqui tem faltando um izinho aqui, para dizer para ressaltar que tem essa grafia diferente, que é Principi de diritto processuale civile. Então, ele coloca essa ideia que ainda está no CPC, não é? Dentro daquelas regras de experiência que o juiz aplica, não é? Então, vamos ver agora alguns exemplos de presunções legais. Vamos lá, Natália, peço que você faça a leitura das presunções iuris tantum, e aí eu faço da outra coluna iuri et de iuri. Bom, esses aqui são só alguns exemplos, tem infinitos casos, por exemplo, no Código Civil. Aqui no iuri et de iuri a gente pode citar presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívida que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. O artigo 163. Outro exemplo, é escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava, o artigo 174. Se fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa julgada sem oposição do locador... Coisa alugada, Se fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada... sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado, o artigo 574. E as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, que é o artigo 219 do Código Civil. E aí, falando, essas são as presunções iuris tanto, e vale a pena falar das iuri et de iuri. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes, o artigo 133 do Código Civil. Outra presunção, possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Então, de novo, Código Civil, aqui artigo 1201, parágrafo único. E outra, salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. E aqui, Código Civil, artigo 1674, parágrafo único, não é? E aqui vale a pena a gente caminhar para as outras presunções, que são as regras de experiência comum. E, afinal de contas, as regras de experiência comum podem ser adotadas pelo juiz? Onde elas estão no CPC? Então, vale a leitura do artigo 375. O artigo 335, ele diz que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial.
Veja que o artigo é muito claro, ele pode se valer, ele, juiz, de regras de experiência técnica, mas ele não pode se substituir à atividade de perito, por exemplo. Vamos imaginar que o juiz tenha estudado antes de se estudar direito, ele tenha se formado em engenharia naval e conheça profundamente o tema, inclusive trabalhou no assunto, fez pós-graduação e resolveu fazer direito e resolveu ser juiz. Aí vem uma perícia a respeito de navio e ele diz, olha, não precisa prova pericial porque eu conheço o assunto. Não vale, isso não, ele tem que deferir a prova pericial porque a prova pericial estabelece um procedimento, não é? Em contraditório para a sua validade. Não vale uma prova pericial feita, digamos, unilateralmente, sem se colocar em discussão, sem permitir a parte formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos. E aqui vale a pena lembrar aqui também outra frase do Marcelo Bonizzi no seu livro Fundamentos da Prova Civil, que ele diz que o juiz não pode utilizar seu conhecimento particular a respeito de fatos discutidos no processo. É isso que eu estou a falar. Se, por exemplo, possuir diploma de medicina, o juiz não pode julgar um pedido que envolva erro médico, sem sequer designar perícia técnica para elucidar os fatos narrados apenas porque tem conhecimento a esse respeito. Nada impede, no entanto, que utilize conhecimentos técnicos básicos, que praticamente todos possuem. Então, aí entram as máximas de experiência ou senso comum para decidir. Até por medida de economia processual e de celeridade do processo, o juiz pode, por exemplo, aceitar o pressuposto de que a água é condutora de eletricidade. Então, isso é uma regra de experiência comum que a maior parte das pessoas sabe, né? E aí vale a pena, para nós encerrarmos essa exposição, falarmos dos exemplos de regras reconhecidas na jurisprudência. E vamos sempre iniciar por um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, um julgado relatado pelo Felipe Salomão, RESP número 1.408.152 do Paraná. No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive das regras de experiência. E aqui ele cita o artigo 375 do CPC de 2015. Vamos a outro julgado aqui do TJ de São Paulo, apelação número 1.013.143. Com base em regras de experiência comum previstas em lei, artigo 375 do CPC de 2015, de rigor a conclusão de que todo aquele que compra carro 0 km tem a expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe causará qualquer tipo de problema. Interessante esse julgado. Outro ainda do TJ de São Paulo, apelação número 1.008.382. Uma ação monitória em fase executiva, citação do réu por carta, recebimento pela filha menor, revelia, impugnação, anulação, impossibilidade. Prova de que a carta foi expedida para o endereço correto e recebida por ente familiar do réu. Regra de experiência ordinária que autoriza a presumir que a filha entregou a carta ao pai. Artigo 375 do CPC, presunção legal, prova em contrário que cabia ao réu e não foi feita. Esse era em mim. Muito interessantes esses julgados e com isso nós terminamos essa breve exposição sobre o ônus da prova, sobre as presunções e regras de experiência comum, distribuição do ônus da prova. Quero agradecer imensamente a participação da Natália Vargas, que fomentou esse debate, e desejando sempre a todos bons estudos. Passo a palavra à Natália para ela falar suas considerações finais e encerrarmos essa nossa exposição. Eu que agradeço ao professor a oportunidade de ter participado do debate, foi super interessante e a gente fica à disposição dos alunos em caso de dúvida. Muito obrigado a todos e bons estudos.